Olá a todos que estão aqui no canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos para mais um Isa Notícias, certo? Religiosos espanhóis se dizem mais profundos e comprometidos com discernimento comum. Então, pelo título, fique até o final. A notícia ela é trágica, mas é engraçada. É rir para não chorar, gente. Tá? Eu garanto. Pela thumbnail aí do nosso editor, que é craque, já deu para perceber. O negócio é... Mas vai ter uma parte séria desse vídeo, tá? Mas vamos pro primeira diversão, né? Na verdade, deveria ser primeiro o dever, depois a diversão. Mas aqui nós vamos inverter. A Assembleia... A notícia é da Info Católica, tá? A Assembleia Geral da Conferência Espanhola dos Religiosos, CONFER, terminou com as conclusões esperadas. Um discurso cheio de clichês, uma falta de autocrítica genuína diante do colapso das vocações e um apelo ao discernimento, sem se dizer para que a sinodalidade, a esperança e a ser rostos da luz. Então, põe o meme do... põe aquele memezinho lá do cachorro que tá tudo pegando fogo, né? E o cara lá, tá tudo bem. Tá mais ou menos assim a situação lá, né? Aí, mas vamos para citações. Citação. Tornamo-nos ainda mais conscientes de sermos chamados a buscar outros horizontes, a explorar novos caminhos, não só nos reciclarmos para sobreviver. Não queremos nos manter para subsistir. Assim expressou o presidente da Conferência Espanhola dos Religiosos, Jesus Dias Sariego, que exortou a superação dos temores da secularização no encerramento da Assembleia Geral. Então, tipo assim, se é para você superar o temor da secularização, ele meio que tá pedindo para secularizar, não é? Assim, tipo, religioso, secularizar. Tipo assim, sendo que o religioso, ele se consagra justamente para se afastar da secularização, que é o mundo, né? Meu Deus. Vai continuar aí o presidente, né? O Sariego, né? Estamos mais ambiciosos em nossas buscas, mais profundos e comprometidos com o discernimento comum. Tomamos consciência, além disso, desta verdade escrita em cada uma das congregações a que pertencemos. Quem não antecipar o futuro não encontrará um lugar no futuro, expressou em seu discurso. Por isso, disse: queremos ser homens e mulheres de esperança, testemunhas do Evangelho, na medida em que conseguimos ser rostos da luz. Sem esperanças, não podemos ser rostos da luz. Para isso, devemos empreender o nosso esforço. A esperança, porque antes de tudo é confiança. Luta-se e conquista-se com esforço. Não se improvisa, antes se amadurece nas tensões da vida. Os desafios do presente, chamados a seguir Jesus Cristo com esperança, propõem-nos despertar o mundo e iluminar o futuro. O Papa Francisco nos recorda o que Deus nos pede, que saiamos do ninho que nos prende e sejamos enviados para as fronteiras do mundo. Essa deverá ser uma experiência de vida na vocação de cada um e de cada uma. Ela nos é oferecida pela fé em Jesus Cristo. Aí você chega, né, qual que é o propósito do Isa Notícias? Né? Comentar, né? Fazer comentários e tal. Só como é que eu vou comentar o que não dá para entender? Né? Tipo assim, se você entendeu, escreve aí nos comentários o que você entendeu dessa. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Assim, O Dilmei está contaminando o mundo. Dilmei chegou na Espanha, gente, né? Rostos da luz, discernimento comum, né? A que eu gostei aqui, né? Não se improvisa, antes se amadurece nas tensões da vida. O que raio isso significa no concreto, sabe? Nossa, cadê tem uma parte aqui que... Ah, tá. Mas vamos lá. O trabalho que marcou esses dias nova citação. Permitiu-nos discernir juntos algumas claves da vida consagrada para o nosso tempo. Não escondemos nossos desafios e dificuldades. A vida consagrada deve tecer essas duas dimensões que reforçam nossa identidade carismática. Esse é o nosso principal objetivo. Tá. Põe a interrogação aqui na tela. No entanto, afirmou:
Vamos ver. Vai, esclareça, por favor. Agora, em nosso tempo, vamos percebendo a urgência que temos para interrelacionar ambas as dimensões. Já não podem mais existir uma separada da outra. Essas dimensões, né, claramente, é a secular da religiosa. É realmente o pedido para o religioso e para o mundo. Então, para que se consagrar? Né? O próprio propósito do religioso vai... de um mês, eu tô tentando cobrar a coerência de um mês. Desculpa, gente. Não se deve fazer isso. Tudo isso nos encoraja a viver para a missão. Acolhemos a luz ao identificar 4 compromissos de luz que resultou do discernimento sinodal desta Assembleia. A luz do equilíbrio. O importante está nos equilíbrios que consigamos amadurecer e integrar. Temos que aprender a integrar as tensões. O importante está no nexo que une os opostos. Esta arte da vida nos recorda onde está o importante. Novamente, se você entendeu isso aqui, põe nos comentários. Né? Tem um... como é que é? A luz do equilíbrio. O importante está no equilíbrio, que conseguimos amadurecer e integrar. Temos que aprender a integrar as questões. O importante está no nexo que une os opostos. Então nós temos o oposto, lado direito e lado esquerdo, aí o equilíbrio, tal, e aí tal, né? Tá difícil aqui. E aí tá, beleza. Eu consegui o equilíbrio aqui com 2 dedos, tá? Consegui equilíbrio, beleza. Foi uma improvisação que ele pediu que não era para ter improvisação, mas eu improvisei aqui. Tá equilibrado agora, tá equilibrado. E tá, o nexo que une os opostos. Nexo que... O que é o nexo que une os opostos? Enfim. E essa arte da vida nos recorda onde está importante, não sei. E tal. E os equilíbrios que consigamos amadurecer e integrar. Enfim. É neste ponto, disse, que arriscamos nossa própria identidade. Percebe-se, né? Porque você vai ser diluído na loucura, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Além disso, a consagração religiosa é equilíbrio, porque entrega tudo pelo bem das relações comunitárias e pelo melhor serviço nas tarefas e apostolados. A partir desse equilíbrio, temos que mostrar mais a nós mesmos no que somos e não no que fazemos. Meu Deus do céu. Assim, confesso para vocês que essa aí é dura, Pois bem, mas como eu não consigo comentar, eu fui pro comentário de alguém que comentou a notícia, né? E quem comentou essa notícia foi o padre Jorge González Guadalix. Ele é um sacerdote diocesano de Madrid, especialista em teologia pastoral. Ele é um dos colunistas do Info Católica. Né? Então, o que ele falou da Confer, né, disso aí? Ele falou o seguinte: Confer, felizes de si mesmo. Como bem sabem, fui religioso agostiniano. Deixei a ordem porque desde minha ordenação presbiterial fui destinado a paróquias de agostinianos. E pouco a pouco fui me incorporando à vida diocesana como arcipestre e membro do Conselho Presbiterial e do Conselho Pastoral. Eita, calma aí. E do Conselho Pastoral Diocesano. Senti-me tão bem na diocese que pedi para entrar nela. Dito isso, ainda tenho contato com os agostinianos. Amo a ordem e não sou um frade refratário. Senão o contrário, sou um sacerdote grato e me sinto em comunhão com todos os meus irmãos. Continuo interessado pelas notícias que falam da vida religiosa, porque a conheci por dentro. Esses dias, então, fiquei atento à Assembleia do Confer. Então, traduz para nós aí, vai. Compreendo que desejam transmitir ao mundo um olhar cheio de esperança, mas sabe muito bem da crise vocacional que, infelizmente, estão experimentando. Deixou de surpreender-nos o fechamento diário de conventos e, principalmente, o lento desaparecimento da vida contemplativa na Espanha, onde só é vivida em alguns lugares específicos. É o momento de reconhecer a realidade e fazer um planejamento de futuro que, de verdade, considere um fortalecimento da vida religiosa hoje. A Confer tem todo o direito de fazer seus planejamentos, os seus próprios, e não há nada de errado nisso. E um senhor tem todo o direito de expressar suas opiniões, e não há nada de errado nisso.
Porque pelo que o cara falou lá, ele quer... tipo assim, é aquela solução meio Concílio Vaticano II, né? Como é que a gente vai resolver o problema do mundo? Vamos nos mundanizar. Né? Se tudo for mundo, né? Logo não tem mais distinção. É fogo isso. A vida... Tipo assim, o próprio da vida religiosa é se afastar do mundo. É ter uma vida mais contemplativa. Né? Alguns ainda são religiosos mais estritamente contemplativos, né? Ficam no claustro, né? Tal, rezando, ou seja, né? Fazendo sacrifícios sobrenaturais para o bem do mundo, aí no bom sentido da palavra mundo, né? Para que venham graças ao mundo e tal. E o cara dessa conferva lá e diz, não, essas duas dimensões não podem se perder, tem que ter o equilíbrio ali, os opostos do nexo, vão amadurecer e integrar. Aí eu lembro, nosso Senhor Jesus Cristo falando, né? Como é que você não pode servir a dois senhores, né? Como é que você vai conseguir um equilíbrio entre Deus e o diabo, né? Aqui, ó, botei um pé no inferno, tirei. Agora eu vou botar um pé no céu e tirei. Não é assim que funciona. Isso funciona pra você quando a água tá gelada na orla do mar ali, né? Você põe ali, a água tá gelada, você tira. Mas eu quero tomar um banho de mar. Daí você põe o pé de novo, aí vem a onda, tá muito gelado e tira. Isso dá pra fazer com a água do mar. Agora, com o céu, com o inferno, não dá, entendeu? Com Jesus Cristo, com o mundo também não dá, porque o mundo, por definição, é inimigo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? No sentido teológico da palavra mundo, né? Não no sentido físico, né? Que é o lugar onde a gente habita. Vamos lá. Leio que a Assembleia da Confer afirma que a vida religiosa espanhola está aberta a explorar novos caminhos. Ok, mas não sei se seria melhor aprofundar nos antigos, seguindo o que afirma a Perfecta Caritatis, do Vaticano II, em seu número 2. Então nós vamos ler a Perfecta Caritatis no seu número 2. Certo? A conveniente renovação da vida religiosa compreende não só um contínuo regresso às fontes de toda a vida cristã e a genuína inspiração dos institutos, mas também sua adaptação às novas condições dos tempos. Essa renovação, sob o impulso do Espírito Santo e a orientação da Igreja, deve promover-se segundo os princípios seguintes. A. Dado que a vida religiosa tem por última norma o seguimento de Cristo proposto no Evangelho, deve ser esta a regra suprema de todos os institutos. Então, agradar antes a Deus do que aos homens, né? Vamos lá. 2. Reverte em bem da Igreja que os institutos mantenham a sua índole e função particular. Por isso, sejam fielmente aceites e guardados os espíritos e as intenções dos fundadores, bem como as sãs tradições, que constituem o patrimônio de cada instituto. O pessoal moderno não gosta muito da tradição, né? E parece que o presidente da Confer também não, mas enfim, né? Todos os institutos participem da vida da Igreja e, segundo sua própria índole, tenham como suas e favoreçam quanto puderem as iniciativas e empresas da mesma Igreja em matéria bíblica, dogmática, pastoral, ecumênica, missionária e social. Promovam os institutos nos seus membros o conveniente conhecimento das circunstâncias dos tempos e dos homens, bem como das necessidades da Igreja, de maneira que, sabendo julgar sabiamente das situações do mundo dos nossos dias à luz da fé e ardendo de zelo apostólico, possam mais eficazmente ir ao encontro dos homens. Veja, é que é a luz da fé que está aqui no documento, não é a luz do equilíbrio, né? Luz do equilíbrio, né? Não é luz do equilíbrio. Luz do equilíbrio. Luz do equilíbrio. Vamos. E, dado que a vida religiosa se ordena antes de tudo a que os seus membros sigam a Cristo e se unam a Deus, antes de tudo, sigam a Cristo e se unam a Deus. Antes de tudo, sigam a Cristo e se unam a Deus. Eu ia repetir mais uma vez, acho que deu para fixar, né? Mediante profissão dos conselhos evangélicos, deve-se pesar-se seriamente que as melhores adaptações às necessidades do nosso tempo não sofrerão efeito se não forem animadas da renovação espiritual, que sempre, mesmo na promoção das obras exteriores, deve ter a parte principal.
Esse E aqui, você veja que esse E, ele ilumina todos os outros. Porque, veja, a gente está como gato escaldado com medo de água fria. Né? Quando vem certos termos do tipo, tem que se adaptar aos tempos, a gente já esconde a carteira, né? Já sai correndo, né? já é um gatilho muito forte, né? Como diz o pessoal mais colorido, né? Esse gatilho é muito forte. Mas você veja que aqui ele está dizendo como é que se deve se adaptar às necessidades do nosso tempo. Né? Elas têm que estar animadas de renovação espiritual, seguindo a Cristo e se unindo a Deus mediante a profissão dos conselhos evangélicos. Ou seja, é a luz da fé, não a luz do equilíbrio, novamente, mas é a luz da fé, gente, a luz da fé. Porque, de fato, tem certas coisas do tempo que vão mudando. As tecnologias de hoje não são as de, vamos lá, a de 30 anos atrás, a tecnologia aumentou muito. Então, isso abriu novas, por exemplo, possibilidade de evangelização. Ah, não, mas então só vamos evangelizar pelo rádio. Não, calma aí, tem outros meios agora. Nesse sentido, tem que se adaptar. Mas a luz da fé. Né? Então, a adaptação não tem problema. Agora, qual que é o problema pós-Concílio Vaticano II? É que o pessoal está na adaptação pela adaptação. Né? Não, tem que se adaptar ao mundo. Mas para que se adaptar ao mundo? Não, porque a gente tem que se adaptar ao mundo. Para quê? Não, para dialogar. Para quê? Para promover a cultura do encontro. Para quê? Para dialogar. Para quê? Para se adaptar ao mundo. E fica nesse círculo aí. Jesus Cristo também era figura, é mero adereço e tudo mais. Por quê? Porque se imbuiu, né, a espiritualidade da igreja de humanismo. Né? Se cortou, né, o negócio do sobrenatural, etc. Mas você veja que, né, o pessoal por mais que o cara fale de equilíbrio ali, né, o presidente da Confere, ele tá indo na contramão. Né? Ele tá indo, parece que ele tá indo pro desequilíbrio. Né? Sendo assim, né, agora volta o padre. Sendo assim, fiquei surpreso a exortação que fez a Confere de promover um triplo olhar em seu caminho de renovação. Novamente, o que tem que ter na renovação? Vamos voltar ali. Ó. O que tem que ter na renovação? Segundo esse documento aqui no Concílio Vaticano II. Né? Não tem que obedecer o Concílio Vaticano II. Então vamos lá. Ó. Que sigam a Cristo e se unam a Deus. O que é isso aqui? Graça santificante. Estado de graça. Né? Mediante a profissão dos conselhos evangélicos. Ou seja, os religiosos ainda têm os seus votos. Eles têm que ser leais a seus votos. Né? E é isso que tem que animar, inclusive, as obras exteriores. Então, mas o que a Confere está promovendo como seu caminho de renovação? Vamos lá. O olhar ecológico, o olhar feminino e o olhar para os marginalizados do mundo. Bravo, bravo. Tá aí, ó. Nesses tempos em que a palavra concílio é salsa para todos os molhos, né? E a minha tese é que eu volto a repetir, ninguém obedece ao Concílio Vaticano II. Essa é a minha tese. Valeria mais a pena reler a Perfectatis Caritatis, voltar aos fundadores e às origens dos institutos e parar com essas bobagens de se dirigir ao que está na moda, ecologia, feminismo e pobres. Voltar às origens, né? Você veja que aquilo que o presidente da Confere falou, né? Veio interrogação aí e tal, né? Acho que nem o São Bento entendeu. Então volte para São Bento. Né? Leia a vida de Santo Antão, escrita pelo nosso patrão Santo Atanásio, para ver ali os primórdios do monaquismo, que foi o monaquismo que deu luz à vida consagrada. Embora exista religiosos que estão na vida do dia a dia, né? A vida religiosa não é só a vida do claustro, né? Mas esse monaquismo ele ajuda, né, na contemplação necessária para fazer as obras exteriores, até na vida consagrada que está atuando no mundo. Então voltem aqui a São Bento. A vida de São Bento está aqui. Ó, nós publicamos Virtudes e Milagres, os Diálogos de São Gregório Magno, incluindo a vida de São Bento. Está no segundo diálogo desse livro. Voltem às fontes. Voltem e se adaptem. Não de maneira humanística. Né? Se adaptem como pede nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos sal da terra e luz do mundo. É isso. Aí vai finalizar o padre. Eu acho que, estando à beira de um precipício, decidiram dar um passo à frente. São livres para isso. O último que apague a luz. Ou seja,
Tá óbvio pra mim, tá óbvio deixa eu ver, pro padre Jorge Gonzalez. Tá claro pra gente que, tipo, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. O cristão, para ele agir no mundo, e se isso vale para leigo, vale mais ainda para religioso, já que ele é consagrado, ele precisa da força sobrenatural da graça para agir bem no mundo. Ele precisa. Né? Ele não pode ser diluído no mundo. Se o cristão for diluído no mundo, ele perdeu. Ele tem que ser a luz do mundo. Ele tem que ser o testemunho do evangelho no mundo. É isso que é ser cristão, é isso que é o conselho evangélico. Apesar do mundo estar defendendo um monte de maluquice e tal, o cristão ele tem que se manifestar sereno, forte, rígido, defendendo a verdade, pregando o evangelho, fazendo as obras de caridade. É isso. É isso. Não, mas vamos nos diluir no mundo aqui, vamos nos preocupar com o social aqui, com os pobres, com a suposta desprivilégio da mulher, contra esse patriarcado machista. Isso não é discurso católico. O católico, não é que o católico também é indiferente às injustiças sociais, não é isso. Mas ele combate as injustiças sociais por Deus com a luz sobrenatural. E é diferente dessa secularização aí que o presidente da Confer está pedindo. Não tem como dar certo. Tá no precipício ali, ó. Não tem equilíbrio que vai fazer manter o negócio em pé. Convertam-se e crede no Evangelho, por favor. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei.